é o que está acontecendo com o governo. A taxa de rejeição do governo está aumentando todos os meses. Incrivelmente, né? Porque Todos ele os vinha meses. muito confiante Exatamente. no governo, aquela coisa. Você vê que as falas do nosso presidente era uma fala sempre tanto de confiança como de briga com os opositores, dizendo, ó, vocês estão perdendo. Arrogância, né? Mas agora a gente vê que a coisa tá diferente. Tá, né? E o Senado provou isso na noite de ontem. Pois é, aí temos aí mais uma notícia no país. Primeiro, essa pesquisa demonstrando que o Lula já não é tanto essa última bolacha do pacote, né? Já tem aí sinais de que Flávio Bolsonaro está disputando. Ele não é mais o favorito. Né? Não é mais o top. Agora, temos uma segunda situação. A segunda situação é a segunda notícia que temos. Houve aí, primeiramente, uma indicação do seu Luiz Inácio Lula da Silva a um próximo ministro do STF. Barroso vai se aposentar e o presidente tem que indicar o próximo. Quem foi que ele indicou, Josias? Ele indicou o menino de recado da Dilma. Essa é forte, hein? O menino de recado. Foi, porque quando o Lula tava para ser preso, que a Dilma era presidenta, ela não mandou o Messias levar o decreto de nomeação do Lula para ele, caso áudio, né? Ele precisasse. Ela mandou áudio, exatamente. Né? Lula, ó, Messias está indo aí. Caso você precise, você apresenta o documento, porque ele ia passar a ter imunidade. Olha aí. Você entendeu? Não, e você sabe o que eu achei muito covarde da parte do Messias, e eu acho que até do próprio governo Lula, ele entende o poder que a igreja evangélica hoje tem no país, articularam de uma tal forma, pegaram um presidente de uma convenção, que hoje é o Ministério de Madureira no país, a CONAMAD, e faz uma articulação, uma união entre a CONAMAD e o Messias, dizendo, olha, ele é evangélico. Eu não sei, Samuel e Josias, se vocês chegaram a ver o trecho da sabatina, ao ponto de Flávio Bolsonaro, como senador, estava lá, apertou, foi pra cima, como Espiridião Amin, fez uma atuação também muito grande nesse momento. E aí a pergunta foi, você é contra o aborto? Ele, sou necessariamente contra o aborto. Sou muito contra o aborto. Aí chegou um momento da fala dele que disse, eu sou um homem de Deus. Você acredita que Messias chegou a falar isso, meu? É o milagre das eleições. A gente não viu Lula ajoelhado na igreja rezando. Pois não é, rapaz. Você entende? Mas assim, como eu falei pra você, o povo tá acordando. O Senado viu que não pode mais dar esse tipo de autonomia, de outorga para o presidente, colocar os seus amiguinhos lá dentro. Sim. Porque eles estão sofrendo horrores. E hoje o Brasil está pagando muito caro por causa desse tipo de coisa. Por causa disso. Porque colocou amiguinho, coleguinha. E hoje a bancada da toga não aceita mais ser contrariada nem pelos senadores. Porque, segundo a Constituição, os únicos que podem votar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Mas qualquer coisa que o Senado faça em direção a qualquer um, contra qualquer um deles, aí começam as ameaças. Aí começa, se você fizer isso, eu posso te caçar. Você fica inelegível. Você, sabe? Então, o Senado acordou. Graças a Deus, o Senado acordou. Rejeitou o Messias. E já é uma mostra de que o Brasil também está mudando. Porque o fato de a rejeição do Lula estar aumentando mês a mês, isso prova que o povo está acordando. O Brasil, eu vou repetir o que eu falei no primeiro aqui, o Brasil não aguenta mais PT no governo. De fato. Porque essa eleição de 2026, ela é um divisor de águas para o Brasil. Não é mais uma briga de direita contra a esquerda, porque a esquerda perdeu a sua originalidade. Depois que começou a seguir... Oh, meu Deus do céu, me ajuda a encontrar as palavras aqui. Pra não derrubarem o canal, viu? Ok. A Revolução Francesa foi um passo importantíssimo para a política no mundo. Ali houve uma divisão entre a direita e a esquerda. No discurso é muito bonito. A esquerda, naquela época, ela defendia os mais pobres. Ela defendia a igualdade. Ela defendia os trabalhadores. Só que a esquerda começou a ser contaminada pelo marxismo. Um cara que não trabalhava,
que era sustentada pela esposa, que era de família rica, que tinha um amigo que era industrial, que também ajudava ele a pagar as despesas de casa, Hipocrisia, né? porque ele não trabalhava, ele ficava a vida dele toda escrevendo um livro, e no final, esse livro dele detonou tanto a família da esposa dele, quanto o amigo dele, que era empresário, porque ele escreveu um livro que colocou pobre contra rico, patrão contra empregado, dizendo que a gente tinha, se a gente dividisse melhor a renda, a gente ia ter todo mundo muito bem, aquele negócio todo. E a partir daí começou essa briga de classe que a esquerda brasileira hoje defende. Verdade. Então hoje não existe mais uma guerra da direita contra a esquerda. Eu vou falar aqui, é forte, mas é a realidade. Sim. Hoje nós temos uma briga do bem contra o mal. De fato. Essa eleição, ela é uma briga do bem contra o mal. E tudo isso permeia o campo material e espiritual. Sim. Porque nessa eleição a gente vai separar quem é a favor da vida, quem é a favor da morte, quem é a favor do marginal, quem é contra o marginal, quem é a favor do livre comércio, da prosperidade, da riqueza, e quem é contra os ricos, quem é contra os empresários. De fato. Porque eu não conheço um país no mundo onde o comunismo e o socialismo deu certo. Eu não conheço um país no mundo onde essas duas formas de governo conseguiu prosperar. Apresente um. Não tem, não tem. De fato. Então nós estamos esse ano nessa guerra do bem contra o mal. Talvez uma das eleições mais importantes. Essa vai nação, ser né? a mais importante da história do Brasil. Porque o Brasil está no precipício, está na beira do precipício para cair. De fato. Se o PT conseguir se reeleger, o Brasil vai pro buraco. Samuel, o que você acha que o Senado mandou um recado duro aí para o nosso presidente? Ou se você tiver também alguma pergunta para fazer, Samuel, fique à vontade. Em relação a essa notícia sobre o Messias, Jorge Messias, né? Que não foi aprovado no Congresso. Eu estava vendo uma matéria da Malu Gaspar falando que o Alexandre de Moraes atuou pela rejeição do Messias, enviando emissários ao Congresso, ele articulando junto com o Davi Alcolumbre para que o Messias não fosse aprovado e com isso enfraquecesse também o André Mendonça. Isso muda a visão aí do cenário, não é verdade? Porque se a rejeição foi uma, vamos dizer, uma articulação de Alexandre de Moraes, tem alguma coisa por trás disso aí. Tá, mas me explica então por que a ida do Messias para o STF fortaleceria o André Mendonça. Porque o cara é de esquerda. Sim. Se declarou evangélico Amigo na do última Lula. hora. Na última hora, nos 45 Fez até se declara. jejum, mano. Fez até jejum. É muito estranho essa Sim. narrativa da repórter aí, né? Mas algumas manifestações do Messias dava muito na linha do André Mendonça. Talvez seja uma estratégia dele Tá, também, né? Exatamente, Sim. para que agora na reta final ele conseguisse ser aceito. Sim, porque ele não. Se ele mantesse o discurso contra, por exemplo, a dosimetria, contra o 8, aborto. contra o aborto, ele seria aliás, a favor do de aborto. fato escrachado. E eu acredito, Samuel Josias, que muito dessa virada, porque o Brasil, mais uma vez, já estava naquele sentimento. Isso não vai dar em nada. Vai ser mais um indicado. Já estava assim. Eu acredito que muito dessa reviravolta se deu. Eu já contava com a aprovação dele. E eu acredito que só mudou, e eu sou muito sincero nisso aqui, por causa do vídeo do Nicolas. Porque o Nicolas, ele é certeiro nos vídeos Ele dele. Ele desenhou o currículo do Messias, ponto a ponto, colocando imagem, colocando os vídeos. Então aquilo ali pesou e as pessoas começaram a cobrar, dizendo, olha, não vai colocar esse cara. Então assim, foi uma jogada muito terrível. Mas você não me respondeu. Você acha que é uma resposta do Senado para o presidente? Sim, acho que foi um recado, né, o Lula. Tanto é que o Lula decidiu que não vai indicar mais ninguém. Isso Ele é vai sério. focar agora na eleição. Se ganhar, ele indica alguém. Mas até a eleição não vai indicar ninguém. E eu acredito também que a questão da rejeição do Messias foi muito por conta do ano eleitoral que estamos. Sim, sim. Tanto é que o Gaia esteve aqui no nosso programa recentemente e ele falou que ele tem pesquisas que
para quem vai votar em senador, a principal exigência é essa questão de combater as O STF em prevenções si, né? do STF, né? É verdade. Inclusive nos estados, governadores agora estão se posicionando, e os candidatos a senadores, é uma das pautas que todo mundo está cobrando. O Romeu Zema, por exemplo. O cara foi incluído no inquérito da fake news, que já tem 7 anos, e o cara foi incluído agora porque ele tá fazendo paródia. É isso. Cara, onde tá a liberdade no Brasil? É o que eu falei, ó. Eu falei aqui no outro programa que eu tive. Para o Brasil virar uma Cuba ou uma Venezuela, falta só uma vírgula do STF. É verdade. Então, o Senado, foi uma série de fatores, entre um deles é isso. Poxa, eu vou colocar mais um amigo do cara lá, ele já conseguiu colocar o advogado do PCC, ele conseguiu colocar o amiguinho dele comunista, ele conseguiu colocar o advogado dele. Aí agora ele vai colocar mais um amiguinho, porque os outros que estão lá não alisam o Senado, não. Qualquer decisão que o Senado toma é anulado por eles e eles refazem a decisão. Então, cara, eu vou colocar mais um amiguinho. Eu vou te falar, essa semana saiu uma notícia, porque assim, vamos dizer, os ministros intocáveis do STF se acham dessa forma, intocáveis. Na Venezuela, uma nação que está como está, 8 ministros foram derrubados com corrupção. 8 ministros do Supremo da Venezuela foi derrubado por corrupção, por favorecimento, por defender lados, ser imparcial, ou seja, ser parcial. Então, eu acredito que essa hora também tá chegando pro Brasil. Não, o Brasil não é diferente. Eu tô falando pra você que a gente tem a bancada da toga no Brasil. Sim, sim. Não tá Você acha que o Brasil não. acordou? Eu acredito. Ô, glória. Eu acredito e em outubro nós vamos mostrar isso. Que maravilha!